pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, sou servidora pública e atualmente estudo para concursos da área de tribunais. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como manter a motivação nos estudos, mesmo em meio a essa crise provocada pelo coronavírus. Então a primeira dica é: lembre-se frequentemente do que te fez começar a estudar. A palavra motivação significa motivo para ação. E é exatamente isso que a gente tem que estar lembrando frequentemente. Quais foram os motivos que me fizeram começar? E esses motivos podem ser vários. Podem ser aquele emprego que não te paga tão bem, ou o chefe que não te valoriza, ou até mesmo por aquela carreira pública que você sonha, enfim. Por quaisquer desses motivos, você tem que sair do plano abstrato, né? E fazer realmente isso virar uma motivação, um motivo que te leva a agir. Fortaleça isso dentro de você. Esclareça para você quais são esses motivos que te fazem querer estudar ou que te fizeram começar a estudar um dia. Então, linkando com essa questão de motivação, eu trago a segunda dica, que é: coloque no papel os motivos que te fazem querer estudar. Porque eu, por exemplo, quando voltei a estudar para concursos, eu estava com muitas dúvidas, eu estava procrastinando bastante para voltar a estudar. Então eu achei importante sentar e colocar mesmo no papel quais eram os motivos que me faziam querer estudar para o concurso que eu estudo atualmente. Então eu peguei assim, né, um papelzinho pequenininho e fui anotando, né? Eu anotei aqui coisas como uma remuneração melhor. Então eu comparei a remuneração minha atualmente com a remuneração que o órgão para qual eu estudo paga. Coloquei aqui também uma coisa que eu acho importante para mim, que como é Tribunal de Justiça, né, o órgão para qual eu estudo, eles também oferecem a oportunidade do servidor cursar a faculdade de Direito com uma bolsa de 100%, né? Uma bolsa integral. Eu não sei quais são os critérios para conseguir ganhar essa bolsa, mas é uma possibilidade. Então isso me chamou muita atenção, porque eu tenho vontade de cursar Direito, então foi uma coisa a mais também que me motivou bastante para estudar para esse concurso. Outra coisa que eu anotei aqui também é a oportunidade de trabalhar por 7 horas ininterruptas. Pelo menos aqui no TJ de Santa Catarina, do meio-dia às 19 horas. São 7 horas ininterruptas. E no órgão que eu trabalho atualmente, são 8 horas diárias, né? A gente pega às 8, vai até às 12 e dá 1 às 5. Então esse horário, né, do TJ, de ter o tempo livre pela manhã, é outra coisa que me motiva bastante. Então, né, eu anotei aqui essas vantagens. E agora, como eu já criei um hábito de estudar, eu não fico relendo esses motivos. Mas para quem está começando, que às vezes não conseguiu ainda criar um hábito de estudar, é importante anotar, porque quando você se sentir desmotivado, quando você vê que a coisa não está rendendo, você pode pegar e ler novamente aqueles motivos que te fazem querer estudar. É um gás a mais para você continuar. Você também se compromete mais, porque você sabe que tem motivos para alcançar aquilo. Enfim, eu acho uma dica bem válida. Testem aí, façam, escrevam e depois me contem. E a terceira dica é: não esteja tão informado. Você pode pensar assim: ué, como assim, Luana? Você quer que eu seja uma pessoa desinformada? Seja alienada? E é mais ou menos exatamente isso. Porque no começo da pandemia também, quando a gente parou ali no meio de março, eu acompanhei bastante o noticiário, né? Porque era uma coisa nova, enfim. E eu tava muito nervosa, eu realmente tava tendo dificuldades para conseguir estudar, eu tava conseguindo me concentrar. Então eu resolvi dar um basta, comecei a me desconectar um pouco das notícias. E por que isso é importante? Porque imagina se desde março eu não estivesse estudando, já seriam aí mais de 4 meses sem estudar, só vivendo em função de coronavírus. Eu acho que eu já estaria meio pirada, né? Então, o que a gente não pode resolver, a gente só aceita. Aceitei que eu teria que estudar, que eu teria que me adaptar. Claro que teve semanas difíceis, teve dias que eu não me senti motivada, suspensão dos concursos e essa instabilidade de saber quando as provas vão retornar, como vai ser. Claro que me desmotivou muitas vezes. Eu sou igualzinha a vocês, tenho os mesmos problemas, mas eu tentei ao máximo focar no que eu tinha em mãos. Por exemplo, o meu órgão já estava com o edital divulgado, já estava com prova marcada, eles simplesmente só suspenderam, mas a prova vai acontecer, eles continuam com a mesma necessidade. Então, eu foquei na solução e não no problema. Teve semanas que eu estudei melhor, teve semanas que não, mas o importante realmente é manter a constância, porque isso, pessoal, vai passar, né? Eu não sei quando, ninguém sabe. Acredito que está mais
a cada dia mais próximo, obviamente, e quando passar, nós precisamos estar preparados. Então, foque mais no que você quer e foque menos em problemas, em ler as coisas ruins que acontecem. Claro que é importante estar informado, até por uma questão de prevenção, de você se cuidar da sua família, mas o mínimo possível. Você não precisa saber estar atualizado hora por hora do que está acontecendo. E a dica de número 4 é: aproveite o tempo que você tem agora. Todo concurseiro quer tempo. É tempo para estudar, é tempo para conseguir fechar todo o edital até a data da prova. E além de fechar todo o edital, é tempo de revisar, é tempo de fazer questões. Aproveita esse tempo que temos agora. Para que você consiga aproveitar esse tempo bem, organize-se. Faça um ciclo de estudos, tenha uma planilha de acompanhamento, defina o que você vai estudar a cada dia. Não conseguiu estudar num dia, estava desconcentrado, aconteceram coisas imprevistas, não tem problema, você estuda no próximo dia. Por isso que é importante também um ciclo de estudos, porque você não deixa brechas no seu cronograma. Então, aproveite esse tempo, porque quando as coisas retornarem e quando sair o edital ou quando a sua prova for remarcada, você vai querer ter aproveitado esse tempo. Não vamos trabalhar com arrependimento, vamos fazer o melhor com o que temos agora. E o melhor que temos agora é tempo. A quinta dica é: torne do estudo um hábito. Assim como você se alimenta, toma banho, dorme, torne também do estudo um hábito diário, que você tem que fazer quase que inconscientemente. E sobre essa questão de hábito, eu tô lendo esse livro aqui, O Poder do Hábito, que é um livro bastante conhecido, né? O autor aqui, ele fala sobre o loop do hábito, que é a forma como o hábito é criado. Ele fala que existe a deixa, a rotina em si e a recompensa. E o que seriam esses três? A deixa é o que faz impulsionar o início do hábito. Então, por exemplo, para nós, a deixa poderia ser aquele horário pré-determinado que temos para estudar, né? Exemplo, definir que vou começar a estudar às 7, botei o celular a despertar às 7 horas, pronto. Aquela é a deixa que eu tenho para começar a estudar. A rotina é a rotina em si, que seria a rotina de estudar, né? E a recompensa, que seria aquilo pelo qual você anseia quando começa a realizar aquela rotina. Então, a recompensa poderia ser, por exemplo, a própria sensação de dever cumprido, quando você consegue finalizar aquela rotina de estudos, né? Que a gente fica com aquela sensação, né? Agora eu tô liberada, concluí a minha meta do dia. Pode estabelecer também uma recompensa de, por exemplo, assistir um capítulo da sua série preferida. Enfim, definir uma recompensa que te faça ansiar por aquele momento de estudos. Precisa existir realmente um anseio por aquele momento para que você execute aquela rotina. Isso se tornando um hábito, a tendência é que você passe a fazer automaticamente, sem precisar empregar mais esforço em decidir se fará ou não aquilo. Porque assim como comer, beber, dormir, você faz automaticamente, pois é um hábito que faz parte da sua rotina. Mas eu ainda estou bem no início do livro, eu vou continuar lendo e vou tentar aplicar cada vez mais na minha rotina do estudo para tentar tornar um hábito o horário de estudos, porque é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Eu até tenho facilidade em sentar para estudar, mas a dificuldade é estabelecer a deixa, o horário de estudos. E a sexta dica é: os concursos não vão acabar. Podem ter restrições, podem ter congelamento de gastos, pode ter teto, mas a porta de entrada no serviço público é através do concurso público, porque é uma garantia constitucional que os cargos públicos serão providos através de concursos. Claro que tem governos que restringem mais, governos que soltam mais, mas os concursos vão continuar existindo, vão continuar havendo aposentadorias, vão continuar havendo servidores que vão se deslocar de um órgão para o outro, sempre vai ocorrer as vacâncias. Por exemplo, agora saiu a notícia de que o ministro da Justiça solicitou 2.000 vagas para a Polícia Federal. E é um concurso topíssimo, né? O meu órgão, por exemplo, que eu estudo atualmente, saiu o concurso em o edital acho que saiu em 2017, a prova foi em 2018. E agora em 2019 saiu o edital novamente. Então, se a gente vai atrás das notícias, a gente para no tempo. Pode ser que não seja com uma frequência de como eram anos atrás, mas o importante é que os editais estão saindo e a gente precisa de um cargo só, né? Claro que você tem que ver a área para qual você está estudando também, né? Porque, por exemplo, concursos para tribunais eleitorais tão difíceis, né? Tribunais do trabalho também a situação um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, TJs é uma área boa para focar
As áreas policiais estão com tudo aí, né? O importante é que você não pare. Os órgãos precisam da massa trabalhadora, né, para ocupar os cargos. O que você talvez precise é só adaptar a rota, né? Talvez estudar para as áreas que estejam mais em alta. E concursos para tribunais, eu sempre acho uma boa área, né? Porque a gente tem 26 estados mais o DF e cada estado tem um tribunal de justiça, então sempre vai ter concurso saindo para tribunais de justiça. Você estudando para um TJ, você consegue adaptar, estudar também para uma defensoria, para um MP. Então, as dicas foram: lembre-se frequentemente do que te fez começar. Anote no papel os motivos que te fazem querer estudar para concursos. Não fique tão focado em se manter totalmente informado, em ler muitas notícias, porque isso pode te atrapalhar. Aproveite esse tempo a mais que você está tendo para estudar, encare isso como uma oportunidade, né? Faça dessa tragédia, desse caos, uma oportunidade para você evoluir nos estudos, para você agregar conhecimento. Torne também do estudo um hábito, tente se organizar e tente estabelecer uma rotina para que aos poucos isso se torne um hábito. E tenha em mente que os concursos não vão acabar. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, pode comentar se quiser interagir comigo, certo? Continue aí nos estudos. Um beijão e até a próxima.